Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas testemunhas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui no estúdio da Canção Nova em Brasília, você que está em casa, nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação. Nós estamos no 23º domingo do tempo comum e a liturgia deste domingo vai nos falar a respeito da correção. Nós precisamos de correções, não é? Nós não somos perfeitos. A correção diz de uma imperfeição que nós trazemos. Nós precisamos ser corrigidos. Com exceção de nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora, todos nós temos pecados e precisamos de correção. Por isso que a leitura do profeta Ezequiel já apontava esta realidade. E aqui é interessante a gente olhar para o contexto em que vivia Ezequiel e o povo de Deus. Pelo ano 597, mais ou menos, antes de Cristo, é claro, os judeus foram exilados para a Babilônia e estavam ali estavam tristes, porque estavam longe da pátria, porque não tinham a Torá, a palavra de Deus. E o profeta Jeremias é considerado o profeta da esperança. Ele exorta, ele chama atenção, ele dá palavras de consolação para o povo e também dá palavras de esperança para o povo. E aí ele disse que aqui ele tinha sido escolhido para ser sentinela, para ser o vigilante, o vigia. Quem é o sentinela, o atalaia, né? Tem outras traduções que dizem assim. É aquele que fica vigiando. Aquele que é colocado no posto de guarda ali e observa se o inimigo está vindo atacar ou não. É importante o trabalho do vigia, do vigilante, do sentinela, do atalaia. Está ali, atento. Se está vindo o inimigo. E se o inimigo vem, ele avisa os demais soldados, o general, enfim, o chefe da guarda, para que as pessoas, para que os soldados se posicionem para a luta. Quando nós batalhamos de maneira melhor, não é quando nós estamos preparados? Sim. Então o sentinela, ele tem esta importância. O vigia tem esta importância de avisar. E aqui Ezequiel foi colocado, foi posto à frente do povo de Deus ali como profeta para dizer o que Deus queria e também para avisar que o inimigo estava atacando ou contra-atacando. O profeta, o sentinela, o vigia tem este papel importante de avisar. E aí o sentinela, o profeta Ezequiel, avisou então
chamou a atenção, corrigiu o povo de Deus de que era necessário estar atento. Eles precisavam estar atentos ao Senhor, atentos à palavra de Deus. Ezequiel é este vigia atento, este sentinela atento à palavra do Senhor, que avisa o povo. E aqui, de maneira muito especial, Ezequiel deveria chamar a atenção do ímpio. E também ele estava encarregando o povo de Deus de fazer isso. Os israelitas, o povo de Deus também deveria chamar a atenção dos ímpios, chamar a atenção daqueles que estavam no pecado. Não somente Ezequiel é chamado a ser sentinela, a ser vigia. Não é bisbilhotar a vida do outro não, viu? Não é ser enxerido não. É vigiar, é ser sentinela para cuidar do outro, para que o ímpio seja salvo. Acredito que as mães, ficam ali cercando, a criança, o seu bebê, para não colocar o dedo na tomada, para não cair. Não é assim, mamãe e papai? Eu acho que o pessoal está balançando a cabeça aí, dizendo que sim, não é? Pois é, o profeta, o sentinela, o cristão, o filho de Deus, deve vigiar também para que os seus irmãos não caiam no abismo. Ezequiel foi chamado a ser este sentinela. O povo de Deus era chamado a ser sentinela. Eu e você somos chamados a vivermos como vigilantes uns dos outros, para que os nossos irmãos não caiam no pecado. Trazendo esta realidade para o Evangelho, foi o que aconteceu, a mesma coisa. Aqui é importante também a gente ver o contexto em que Jesus, ele está falando a judeus. Aliás, Mateus escrevendo ali a judeus convertidos, judeus que passaram a ser cristãos. Então ele estava falando a irmãos, a pessoas convertidas. A igreja, a comunidade, nós podemos encarar o nosso grupo que já caminha com o Senhor. E aqui ele diz isso. Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos, o grupo pequeno ali de discípulos: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Por que corrigir o irmão? Para ganhar o irmão, tendo em vista a salvação do irmão. E diante de um mundo que oferece várias opções, muitas vezes um irmão que está ao nosso lado, que é batizado, que é de Deus, que caminha há muito tempo com o Senhor, pode ser que ele vacile. E eu e você temos esse papel de ajudar esse irmão a voltar para o caminho de Deus. Olha aí ao seu redor, as pessoas que convivem contigo, as pessoas que professam a fé, que fazem parte de um grupo, de uma comunidade. Verifique, não tem um irmão que precisa de uma ajuda? Você não precisa ser sentinela deste irmão? Ser o guarda deste irmão? Como lá no Gênesis a gente já escutou também, Deus perguntando a Caim: onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? Onde está a tua irmã? Está no caminho de Deus? Ou se desviou do caminho de Deus? Onde está o teu irmão? Trilhando um caminho de santidade ou trilhando um caminho para o inferno? É pesado isso, né? O meu irmão, a minha irmã, está trilhando um caminho para o céu ou um caminho para o inferno? Nós, como cristãos, como sentinelas, como vigias, como vigilantes, volto a dizer, não bisbilhoteiros, não curiosos, não cuidando da vida do outro, não, mas como alguém que quer o bem do outro, nós temos como cristãos a obrigação de ajudar, de sinalizar para aquele irmão, para aquela irmã, a retomar o bom caminho. Chama a sós, nosso Senhor aqui ensinava. Porque, meus irmãos, chamar a sós também é uma forma de discernimento, não é? O irmão pecou, chama de canto.
corrige ele, conversa com ele. Não deu certo? Chama mais um. Assim diz, assim nos ensina. Nosso Senhor assim ensina a igreja. É claro, há situações que nós precisamos ter também discernimento, no sentido, a pessoa está nervosa, a pessoa está em pânico, vai ajudar? Se você corrigir ela naquela hora, não vai ajudar, então espera um pouquinho, respira, conta até 10, talvez seja melhor até deixar para o outro dia, para chamar atenção, para conversar, porque a pessoa vai estar mais calma. Mas é para ganhar o irmão, para ganhar a irmã. Vamos usar também de discernimento. Mas nós corrigimos para salvar. Devemos corrigir para ajudar na salvação aquele irmão, aquela irmã. Volto a dizer, pensemos nas pessoas que convivem conosco. Estão trilhando um caminho para o céu ou um caminho para o inferno? Que nós possamos ajudar estes nossos irmãos a trilhar um caminho para o céu. Acredito que você já foi corrigido uma vez, 2 vezes, 10 vezes. E é claro que não é muito legal, não é muito boa, né, a correção. A princípio, nos causa espanto, nos causa uma aversão, mas depois nós verificamos, nossa, valeu a pena aquele missionário ter falado comigo, aquele padre ter falado comigo, aquele cristão ter falado comigo, porque senão talvez, já teria feito o meu caminho lá para baixo. Meus irmãos, assim nós também podemos fazer com os nossos irmãos, ajudá-los, corrigi-los, para que eles retomem o caminho da salvação. E São Paulo, maravilhosamente, na segunda leitura que nós escutamos, aos Romanos, e aqui o contexto é bem interessante também, no ano 49, depois de Cristo, é claro, São Paulo ali, ao escrever para os romanos, o que aconteceu no ano 49? O imperador Cláudio expulsou os judeus e os cristãos de Roma. Mas muitos que permaneceram ali em Roma, cristãos, pagãos, cultivaram a fé, é claro. E lá pelo ano 57, 58, os judeus voltaram e os cristãos judeus, que eram judeus, também voltaram. E por isso que São Paulo então escreve: olha, vocês não devem viver uma rivalidade entre vocês. Acolham os cristãos que estão retornando agora. Acolham esses irmãos judeus que estão retornando a Roma. Não deveis nada a ninguém a não ser o amor ao próximo, o amor ao irmão. Então havia esta rivalidade entre os cristãos vindos do paganismo, que já estavam ali em Roma, e os cristãos judeus que estavam voltando para Roma. Esses cristãos que estavam lá, que vieram do paganismo, não queriam acolher os judeus e os judeus que se tornaram cristãos. Havia esta rivalidade. Então Paulo escreve: olha, vocês devem se amar. São seus irmãos, são os nossos irmãos. Porque nós devemos corrigir uns aos outros, meus irmãos, porque somos irmãos. E a correção nunca é para espantar, para excluir, mas para incluir, para salvar. É claro, Jesus aqui também foi duro e infelizmente isto existe. Muitas pessoas não querem ser corrigidas. O que fazer então, padre? Já rezei tanto, já falei tanto com meu filho, com minha filha, com o marido. Reze. Reze pela conversão deste irmão, reze pela conversão desta irmã. Se não adianta mais falar, que o seu testemunho fale, que esta pessoa está no erro. É discernimento, minha gente. Muitas vezes, se nós falamos, nós vamos acabar espantando a pessoa e não trazendo para a igreja. Então, uma maneira também de corrigir a pessoa é muitas vezes não falar nada, mas a sua conduta vai falar. A sua conduta vai falar. O seu jeito sóbrio de se vestir, de falar, vai ser uma correção
para a vida daquele irmão e daquela irmã. Claro, vamos corrigir com as nossas palavras, mas nós convenceremos as pessoas com as nossas palavras se a nossa conduta falar também. Peçamos esta graça ao Senhor nesta liturgia, neste domingo, de nós sermos estas sentinelas, de nós sermos vigilantes, de nós sermos vigia, e cuidar do irmão, e corrigir o irmão para ganhá-lo, para a salvação. Por que Jesus corrigia os discípulos? Por que Jesus corrigia os fariseus? Para salvá-los. O Senhor quer nos corrigir hoje. Quer dizer para você e para mim, olha, você está no mau caminho, volte para o bom caminho. Deixe o pecado, viva a santidade. Nós precisamos dizer isso para alguém aí da nossa casa? Então vamos dizer, vamos corrigir, por amor, por misericórdia, para ganhar este irmão para o céu. Te convido a inclinar um pouquinho a sua cabeça e faça a sua oração pedindo essa graça ao Senhor de ser vigilante, de ser sentinela do Senhor, de avisar aqueles que estão no pecado, de avisar que o caminho correto é o caminho de Deus. Sim, Senhor, dá-nos essa graça de sermos sentinelas, de sermos vigilantes, de sermos vigias para ganhar o irmão e corrigir o irmão que está no erro, que está no pecado. Por que, Senhor? Porque nós devemos a este irmão o amor. Talvez ele seja de um outro credo, talvez ele nem creia, mas é da sua família, é da sua casa. Claro, vamos corrigir os irmãos de casa, os irmãos que fazem parte da nossa comunidade, do nosso grupo, mas que o nosso testemunho, que as nossas palavras possam alcançar outros, possam alcançar os pagãos, possam alcançar aqueles que estão longe do caminho do Senhor. Meu irmão, minha irmã, volte-se para o Senhor. Acolha a correção que o Senhor te faz através desta liturgia. E você que já caminha na igreja, eu peço a nosso Senhor que você seja um instrumento para ajudar outros no caminho da salvação. Que você seja instrumento de salvação e não de perdição na vida dos irmãos. Obrigado, Senhor, por esta liturgia. Me ajude, nos ajude, Senhor, a sermos vigias, sentinelas, guardas dos nossos irmãos. Ao Senhor a honra, a glória, o louvor. Amém.